Galerinha, bom dia, né? Nunca fiz vídeo aqui pra vocês, eu aparecendo, né? Até porque a gente não tem aula de história. As aulas de história são com minha imagem feia aparecendo. Mas eu tô passando aqui só pra gente ver aqui. Abre na página 112, não precisa de imagem, não. É tudo que a gente já fez aí, né? Só uma explicação do que a gente já fez. Na página 112 tem assim, ó. Observa aí a leitura e eu vou explicando pra vocês, certo? Observe a balança ao lado. A balança ao lado dessa imagem que vocês têm aí no livro tem assim X, né? Um bloquinho X, certo? Mais 3 gramas, não é isso? Mais um peso de 3 gramas. E na outra balança, lá do outro lado, você tem 50 gramas. Se a balança está em equilíbrio, significa o quê? Que são iguais. Um é igual ao outro, né? O que, professor? Ó, você vai fazer o quê? X mais... Qual é o peso? 3. Ó, olha aí no quadrinho. X mais 3 igual a 50. Professor, por que eu igualo? Porque a balança está em equilíbrio. Então significa que os pesos são iguais, né? Então fica o quê? X mais 3 igual a 50. Olha o que diz aí também, ó. A letra que representa o valor desconhecido é a incógnita da equação. Ou seja, o x aí que a gente mais utiliza é o x, foi o que eu disse para vocês. A gente pode utilizar outras letras, né? A gente pode utilizar outras letras, certo? Mas no caso aqui, a gente utiliza mais x, é o mais comum de ser usado. Ah, professor, pode vir y, pode vir a, vir b, pode, gente. Se vocês quiserem, construam uma equação. Se você quiser botar k, y, z, não tem problema, né? Certo? Mas geralmente a gente usa em equação do primeiro e do segundo grau, a gente utiliza o x, né? Então fica o quê? X mais 3 igual a 50. Perceba, ó, a letra que é o x aí, a gente chama de incógnita, certo? Então sempre que vocês ouvirem incógnita, o que é uma coisa incógnita? É uma coisa que eu não sei o que é, né? Uma incógnita, né? É uma coisa que eu não sei o que é. Então quando eu falo de incógnita na equação, é o x, é a letra. É essa incógnita que eu quero achar. É esse valor da incógnita que eu quero achar. É o valor de x. Então o x na equação aí é a incógnita. Beleza? Esse nome lindo aí, incógnita, dá pra botar até no filho. O que se escreve antes do sinal, ó, antes do sinal, lembra que eu falei para vocês que antes do sinal a gente deixa separado para as letras, né? A gente chama de primeiro membro, né? A gente também chama de primeiro termo, né? Mas primeiro membro. E o segundo membro é o que está depois do sinal de igual. O que divide o primeiro membro do segundo membro é o sinal de igual. O sinal de igual que vai dividir o que é primeiro e o que é segundo. E aí eu fiz para vocês o quê? Geralmente, para ficar mais fácil para vocês, bota as letras do primeiro membro e os números no segundo membro. E sempre que você for trocar de um lado para o outro, né, sempre que a letra estiver no segundo membro e for passar para o primeiro, você inverte o sinal. E vice-versa. Sempre a operação oposta. Quando eu tenho lá 5x igual a 15, né? Esse 5x, que está 5 junto com x, ele está multiplicando. Quando ele está multiplicando, eu passo para o outro lado, quando for separar os dois, eu passo para o outro lado dividindo. Porque a operação inversa da divisão ou da multiplicação é a divisão. E vice-versa. A operação inversa da multiplicação ou da divisão é a multiplicação. A operação inversa da soma é a subtração, e da subtração é a soma. Então, sempre que você alternar de lado, sempre que um número estiver no primeiro membro e você quiser passar para o segundo, você vai ver, ele está somando, passa subtraindo. Ele está subtraindo, passa somando. Ele está multiplicando, passa dividindo. Ele está dividindo, passa multiplicando. Certo? E a mesma coisa, se você tem uma letra lá do outro lado, no segundo membro, você vai fazer a mesma coisa, passando para o primeiro membro. Beleza? E aí fica x mais 3 igual a 50, né? Então a gente tem aí, ó, os membros são constituídos por termos. Veja, x mais 3. Se eu perguntar quem são os termos do primeiro membro, x mais 3. E quem são os termos do segundo membro, eu olho a equação como ela está, sem estar organizada. E digo, o termo do segundo membro é o 50. O termo do primeiro membro é o x mais 3. Beleza? E depois a gente vai inverter os lados de quem estiver do lado errado, ok? Aqui embaixo, no finalzinho, aí diz assim: equação é uma igualdade em que há pelo menos uma letra representando um número desconhecido. Ou seja, esse x que a gente está resolvendo é incógnita. É a letra
é um número que está escondido atrás dessa letra. A gente tem que descobrir que número é esse. Por isso que eu sempre quero o x sozinho, porque eu quero achar o valor desse x. Por isso que eu separo todo mundo dele, né? Beleza? Tranquilo? Atividade para casa aí, página 112, né? Quinta-feira eu volto com a correção e a gente finaliza um pouco mais da explicação aqui, mais algumas explicações, beleza? Tranquilidade? Foi.